Enfim, hoje é o encerramento da série Servindo a Deus, Servindo Pessoas. Amém? Nós sempre ensinamos aqui na igreja por série. Nós acreditamos que quando nós falamos algumas semanas sobre um assunto, é melhor cada domingo a gente falar de alguma coisa diferente. A gente entende que se a gente falar ali 3, 4 domingos sobre um assunto, você vai entender melhor, vai fixar melhor isso no seu coração. E esse é o motivo. Então hoje nós estamos encerrando mais uma série. E essa série se chama Servindo a Deus, Servindo Pessoas. Como aprendemos nesses dias a respeito de servir pessoas, mesmo na dificuldade, mesmo na nossa dificuldade. Como aprendemos nesses dias a, independente da circunstância, independente da gratidão das pessoas, continuarmos servindo, porque na verdade estamos servindo a Deus, servindo pessoas. Então essa é a motivação do nosso coração, essa é a motivação dessa igreja, servir pessoas. E hoje, no encerramento dessa série, eu quero trazer uma mensagem com o tema de envolvido versus comprometido. Quem é você? Você é alguém que é envolvido ou você é alguém que é comprometido? Olha para o vaso que está do teu lado e pergunta para ele: você é envolvido ou comprometido? Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus 9, 36. Quem encontrou diz amém. Quem vai ler no telão diz glória a Deus. O telão é uma benção, né, gente? A glória. Amém, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Me ajuda a pregar e já vamos começar cedo hoje. Olha para o irmão e fala assim: a seara é grande, irmão, os trabalhadores que é pouco. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aí Jesus continua: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Até aqui, olha para mim. Que Deus nos abençoe pela sua palavra, nos dê espírito de entendimento e revelação nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Envolvido ou comprometido? Esse texto ele fala, Jesus está dizendo assim: olha, a seara é grande. Começa dizendo que Jesus teve compaixão da multidão porque eles estavam desgarradas, sem pastor. E aí Jesus cita, ele diz assim: olha, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele ensina a pedir ao Pai que envie trabalhadores. Tem uma outra passagem que diz assim: olha, os campos já estão brancos para a colheita. Quando a Bíblia diz que os campos já estão brancos, significa que existe um tempo, que tem um momento certo para que essa colheita seja feita. Porque quando a colheita passa demais, o momento de ser retirada, ela começa a se perder no pé. Então Jesus está nos ensinando: olha, vocês precisam pedir ao Pai que envie trabalhadores, porque essa seara é muito grande, os campos já estão brancos e eles precisam ser colhidos. Agora a grande questão é: será que nós temos nos envolvido a ponto de sermos trabalhadores do reino? Será que temos nos envolvido a ponto de que Deus pode contar comigo e com você? Isso eu pergunto para você hoje de forma pessoal. Até que ponto Deus pode contar com você? Até que nível Deus pode contar com você? Qual é o seu nível de cristianismo? Se é que existe nível de cristianismo. Na verdade, ou somos cristãos ou não. Mas até que ponto Deus pode contar conosco? Quem está comigo ainda diz amém. Aonde estão os trabalhadores comprometidos da seara? Aonde estão aqueles que não são daqui e não vieram para ficar? E entende, eu não sou daqui, eu não vim para ficar, eu sou um trabalhador do reino de Deus. Aonde estão essas pessoas? Aonde estão aqueles que têm compaixão das pessoas, a ponto de fazer alguma coisa por elas? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa necessidade, com os nossos problemas, com aquilo que nós precisamos. Nós esquecemos que a vida, ela se desenvolve no servir. É quando nós servimos pessoas. É quando nós nos
comprometemos em servir pessoas, e as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Quem está entendendo diz aleluia. Tem uma parábola, se assim eu posso dizer, uma história, o porco e da galinha. Quem já ouviu? O porco e da galinha? Levanta a mão. Ninguém ouviu? 4, 5 pessoas, então vale a pena contar. Quem quer ouvir? Não sei se eu conto. Então tá bom, vou contar. Tinha o porco e a galinha, eles estavam numa fazenda e o fazendeiro chegou para o porco e para a galinha, para você entender o que é envolvido e o que é comprometido. E o fazendeiro chegou para o porco e para a galinha e falou assim: eu vou dar uma missão para você, porquinho e galinha. Vocês dois têm a missão, nos próximos 15 dias, vocês têm a missão de preparar o café da manhã para mim. E se em 15 dias vocês não conseguirem cumprir essa missão todos os dias, fazendo um café da manhã, fazendo algo diferente, então daqui 15 dias eu vou comer no café da manhã ovos com bacon. Quando o porquinho ouviu falar do ovos com bacon, ele já regalou o olho, ficou preocupado, já chamou a galinha e já começaram a organizar o café da manhã do próximo dia. E assim foi, no outro dia fizeram um café da manhã para o fazendeiro, e no outro dia fizeram também de novo, e o porquinho sempre preocupado, enganjado, olhando na internet, pesquisando receita, e ele passava todo dia preocupado em fazer alguma coisa, para poder ter um café da manhã de excelência para o fazendeiro, para que o fazendeiro não precisasse comer ovos bacon. Mas depois que passou uma semana, o porquinho já estava exausto, porque ele estava completamente envolvido com aquilo, enquanto a galinha, ela ajudava no que podia, mas ela não estava muito interessada, essa que é a verdade. Uma galinha ruim de serviço. E aí, o porquinho um dia exausto, não conseguiu acordar pela manhã, não conseguiu fazer café da manhã do fazendeiro. E o fazendeiro então disse: então já que vocês não conseguiram cumprir o desafio, eu vou comer nessa manhã ovos com bacon. Chamou o funcionário da fazenda e falou: por favor, passa para mim ovos com bacon. A galinha se prontificou e já falou: eu já trouxe aqui uma dúzia de ovos para ovos com bacon. Aí o funcionário olhou para o porquinho e falou assim: você vai morrer. Essa é a piada. Não era piada na verdade, mas essa é para você entender o nível de comprometimento. O porquinho estava imbuído naquilo. Por quê? Porque para ele poder dar o bacon, ele tinha que entregar a própria vida, enquanto a galinha, para ela poder fazer ovos com bacon, ela só tinha que entregar os ovos, ela só tinha que botar os ovos. A parte de envolvimento dela era mais tranquila, ela botava os ovos e saía. O porquinho tinha que estar envolvido e entregar a própria vida. E essa história mostra para mim e para você níveis diferentes de quem está comprometido, de quem está apenas envolvido. Olha para esse irmão do seu lado e pergunta: você está envolvido ou você está comprometido? Porque a verdade é que quem está comprometido, irmão, a vida dele depende disso. Quem está comprometido, ele faz tudo o que pode e ainda faz mais, porque a vida dele depende disso. E o reino de Deus precisa de homens e mulheres comprometidos e não apenas envolvidos. Porque o reino de Deus se faz com pessoas comprometidas e não apenas envolvidas. Não é alguém que vem aqui, faz alguma coisa, mas ele não se compromete. Não, irmão, o reino de Deus, ele é manifesto, ele é feito, ele avança à medida que nós nos comprometemos. E essa série tem sido um chamado a nos comprometermos, porque o reino de Deus, ele é sobre servir pessoas. Olha para esse irmão que está ao teu lado e dá um sorriso bem bonito para ele, para você ver o negócio. O reino de Deus, ele funciona quando você está disposto a servir essa pessoa que está do lado. Quando você está disposto a servir a pessoa que está atrás. Quando você está disposto a servir as pessoas que te envolvem aqui na igreja, lá no seu trabalho, na sua escola, lá no seu jogo de futebol. O reino de Deus, ele manifesta e cresce à medida que nós nos comprometemos. O reino de Deus precisa de pessoas comprometidas, não apenas de pessoas. Quem é casado aí diz amém. Imagina, você chega para sua esposa, o marido, só o marido, e fala aleluia. Só o marido corajoso, diga glória a Deus. É tu mesmo. Convido você a chegar na sua esposa depois do culto e falar assim: meu amor, eu tenho uma novidade para você. A partir de hoje eu não sou mais comprometido com o nosso casamento. Eu vou ser apenas envolvido. O dia que eu quiser eu faço, o dia que eu quiser eu não faço.
e ver o que vai acontecer. Duvide se você tem coragem de fazer um negócio desse. Porque ninguém quer um relacionamento apenas onde alguém está envolvido. Porque quem está envolvido, irmão, um dia está, outro dia não está, sim ou não? Um dia faz, outro dia não faz. Um dia serve, outro dia não serve. Um dia acorda amando 1000 amores, outro dia acorda odiando, sai da minha frente, Satanás. Não funciona assim. Se nem no relacionamento, no casamento, a gente quer alguém envolvido, a gente quer alguém comprometido. Um casamento para funcionar precisa de que ambos estejam comprometidos. O reino de Deus para avançar precisa de cristãos comprometidos com o reino de Deus. João 3,16, o texto mais conhecido na Bíblia, é o texto mais conhecido, João 3,16, você conhece de cor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pergunta: quando Deus amou o mundo, estava envolvido com esse amor ou ele estava comprometido com esse amor? Comprometido. E qual foi a prova? A prova é que ele deu o seu Filho, porque o nível de comprometimento sempre vai nos levar a entregar algo importante. O nível de comprometimento sempre vai nos levar a abrir mão de coisas que são importantes por algo maior do qual estamos comprometidos. Quando Deus amou o mundo, Deus fez isso se comprometendo. Imagina que a Bíblia dissesse assim, olha, se o texto fosse diferente, até irônico, mas imagina se você lesse: Deus amou o mundo de tal maneira, mandou um beijo para aqueles que estavam se perdendo. Ia fazer algum sentido para você? E Deus amou o mundo de tal maneira que chorou por aqueles que estavam indo para o inferno. Faria algum sentido? Deus poderia amar, mas não estaria comprometido. O amor é demonstrado no comprometimento. Deus amou e se comprometeu e doou aquilo que precisava ser doado para que aquela realidade fosse transformada. E é isso que eu preciso que você entenda como igreja, que o nosso nível de comprometimento, ele também precisa estar acompanhado de um nível de doação. Doação do que? Nós nos comprometemos. Não existe nada mais importante do que aquilo para o qual nós nos comprometemos. Então nós estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa. De qualquer coisa. Quem está entendendo diz aleluia. Se você fosse medir o seu nível de comprometimento hoje, 0 a 10, naquele joguinho de 0 a 10, né? 0 a 10, vaso. Aí para você mesmo, só você e Deus. Vai, ninguém vai ficar sabendo. Pensa aí agora. Deus fosse dar uma nota para o seu comprometimento. Pastor, 5, eu estava na média. Medíocre. É média. Qual seria seu nível de comprometimento? O reino de Deus se faz com pessoas comprometidas. Tudo que construímos na vida é por meio de comprometimento. Aquilo que você faz em Deus é por meio de comprometimento. Aquilo que você faz na sua família é por meio de comprometimento. Aquilo que você faz na sua vida profissional, se você não estiver comprometido, você não cresce. Se você não estiver comprometido, você não ganha mais. Se você não estiver comprometido, a sua empresa não se expande. Nós entendemos. Para que tudo funcione, precisa haver comprometimento. Às vezes nós só não queremos nos comprometer com o reino de Deus. Para você novamente, o reino de Deus se faz com homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Quem está me entendendo diz aleluia. Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho 3 níveis de comprometimento. Primeiro, comprometimento espiritual. 1 Coríntios 6:17 vai dizer assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Diga assim comigo: um só espírito com Deus. Isso que Paulo está dizendo, aquele que se une ao Senhor, ele se torna um só espírito. Ou seja, nós precisamos de um comprometimento espiritual. Você é comprometido espiritualmente, irmão? Está a sua vida de oração, de jejum? Sei que não está muito em moda de pastor falar disso, né? Oração, de jejum. Moda está falar que Deus vai te abençoar, que a porta vai abrir, Deus vai fazer uma maravilha, que o milagre está chegando. Olha, eu estou vendo uma chave virando. Eu sei que a moda é essa, mas nós continuamos pregando o evangelho verdadeiro. Como está o seu nível de comprometimento? Como está o seu nível de comprometimento espiritual? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Como está a sua vida de entrega e de renúncia? Como está a sua vida de oração e jejum? Ai, pastor, nem sabia que precisava disso para ser cristão.
vaso lá e fala assim: não tem jeito de ser crente sem isso. Como que você é crente se você não segue o que a Bíblia está dizendo? Como eu sou cristão se eu não... Como? Mas eu sei que é uma moda do evangelho, onde Deus vai fazer. Acho que eu preguei isso nessa série, uma coisa relacionada. E as pessoas, pela falta de entendimento, Deus se torna o servo delas. É Deus que faz tudo por elas. Estou dizendo que é nós que fazemos, não é? Mas as pessoas entram numa noia, numa pira da cabeça delas. Não, que Deus está para me servir, que Deus está para fazer um milagre, que Deus está para fazer aquilo que eu preciso. Ei, irmão, você que serve a Deus, não é Deus que te serve, não, passo. Não, alguém tem que te falar a verdade. Ô, irmão, alguém tem que falar a verdade dos fatos para você. Nós é que somos servos dele, não é ele que é nosso servo. Quem está entendendo aí diz aleluia. Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Nós precisamos colocar as coisas no devido lugar, porque às vezes nós somos tão intoxicados com o evangelho que não é evangelho. Mas Timóteo já nos advertiu sobre isso. Ele diz assim: olha, Paulo escrevendo as cartas a Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, aquilo que é saudável, que é Bíblia, aquilo que é verdadeiro, não vão suportar. Pelo contrário, vão amontoar mestres para si mesmos. O que significa? Eu vou atrás daquilo que o meu coração quer ouvir. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. O que te faz crescer não é aquilo que você quer ouvir. O que te faz crescer, na maioria das vezes, é aquilo que você não quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Porque o que sara você, irmão, não é o remédio docinho. Maioria das vezes o que te sara é o remédio amargo, mas vai te tratar da doença. Da mesma maneira, irmão, a palavra de Deus é o remédio que nos cura, é o bálsamo que nos cura. Às vezes ela entra amargo na nossa boca, mas quando chega no nosso estômago, doce, ela traz vida. Paulo já havia nos advertido: amontoarão mestres para si mesmo e acreditarão em fábulas. Eu gosto desse termo que ele usa, fábula, ou seja, histórias irreais. Quando você olha, irmão, para a realidade do evangelho hoje na terra, exatamente o que acontece. As pessoas, elas estão amontoando mestres para si mesmas. Alguém fala o que você quer ouvir, pronto, aleluia, homem de Deus. Falou algo duro, não, está repreendido, vou procurar outro pastor, vou procurar outra igreja. Ou seja, se é o que eu quero ouvir, se a profecia é de bênção, se vem algo para poder acalentar o meu espírito e massagear meu ego, aleluia, eu recebo. Se vem uma correção, se vem uma exortação, está repreendido, o pastor está na carne. Farão mestres para si, não suportarão a sã doutrina. Deus tenha misericórdia da sua igreja. Deus tenha misericórdia de nós. Deus não nos permita ser enganados. Comprometimento espiritual. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: você precisa se comprometer espiritualmente. Comprometimento físico, segundo. Precisamos nos comprometermos espiritualmente, amém? Precisamos nos comprometer fisicamente. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Diga comigo, firme. Só os homens, firme. Aí olha, chega a tremer o teto, irmão. A glória, hein? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso fala do que, irmão? De um nível de comprometimento físico. Ou seja, irmão, meu comprometimento não é só espiritual. Ou seja, vai ter horas, irmão, que eu vou ter que agarrar no arado, fazer a coisa acontecer. Vai ter horas, irmão, que o meu jejum não vai resolver, que a minha oração não vai resolver. É a minha ação que resolve. É o meu nível de comprometimento físico. Eu tenho que estar presente, eu tenho que comparecer, eu tenho que me envolver, eu tenho que agarrar, eu tenho que ajudar a carregar, eu tenho que ajudar a fazer. Eu preciso me comprometer fisicamente. E Paulo vai dizer assim: olha, no Senhor, nada que você faz é vão. No Senhor, tudo que você faz é proveitoso. Perseverança só pode existir no meio de tempos contrários. Quando ele diz assim: olha, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, o que ele está dizendo, irmão? Você precisa perseverar, por quê? Porque vai haver vento contrário. Sabia que o avião só decola no vento contrário? Sabia disso?
Avião para decolar precisa ser no vento contrário. E às vezes você está lá no vento contrário danado na sua vida. Você fala assim, eu vou desistir, eu vou parar, porque parece que está tudo vindo contra mim, está tudo se levantando contra mim. Deixa eu ser boca de Deus para você, irmão. Quanto maior o vento contrário, mais alto será o seu voo, mais você precisa perseverar em fazer aquilo que você está fazendo. Você não pode ser alguém, irmão, inconstante. Um dia eu estou, outro dia eu não estou. Um dia eu faço, outro dia eu não faço. Um dia eu acordo amando Jesus, dando beijinho. Outro dia eu não acordo não querendo nem saber de nada. Não, irmão, não existe isso. A gente precisa ser firme, constante, sempre abundante. Ou seja, fazendo além daquilo que esperam que eu faça. Comprometendo fisicamente. É para fazer, vamos embora fazer. É para agarrar junto, vamos embora agarrar junto. Porque o reino de Deus e a obra de Deus se faz com comprometimento físico. Agora nesse irmão aí fala assim, você precisa estar comprometido fisicamente, irmão. Terceiro, comprometimento financeiro. Porque às vezes a gente se compromete espiritualmente. A pessoa é boa para orar, não, pastor, eu vou orar. A pessoa se compromete fisicamente, não, pastor, eu sou bom, vou agarrar junto. Mas na hora que fala de se comprometer financeiramente, então está amarrado, em nome de Jesus. Satanás não mexe no meu bolso, não, irmão. Nós precisamos também de comprometimento financeiro. Deus quer que nós o sirvamos em todos os níveis da nossa vida. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Gálatas 6,6 vai dizer assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Isso fala, irmão, de um nível de plantio e colheita. Isso fala de um nível de comprometimento sério. E tem gente que o espírito dele é convertido, o corpo dele é convertido, mas o bolso ainda não. Deus quer que nós nos convertamos em todos os níveis da nossa vida, irmão. Alguém dá glória a Deus aí, Vasco? Deus quer que nós nos convertamos em todos os níveis. Deus quer que você seja convertido no seu espírito. Deus quer que você seja convertido no seu corpo. Mas Deus também quer que você seja convertido no seu bolso, irmão. Que é na generosidade que nós manifestamos a vida de Deus. Quando eu digo generosidade, não estou falando apenas financeira, mas a generosidade financeira é uma face dentro da generosidade. Porque generosidade, irmão, é sobre tudo que nós fazemos. Devemos fazer com generosidade. Absolutamente tudo. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Tem 10 minutos ainda. Vou falar com você rapidinho. Cinco maneiras de expressar comprometimento. Vou só citar os tópicos. Acredite na visão. Como que eu expresso comprometimento? Acredite na visão. Abacuque 2:2 vai dizer assim, ó: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Tem uma tradução que eu gosto que diz assim, ó: escreva a visão em tábuas, para até mesmo aquele que passe correndo consiga ler o que está escrito. O que é isso, irmão? Deixar a visão clara. Nós aqui da Graça Viva, nós temos uma visão clara. Servir a Deus servindo pessoas. Nós fazemos isso de todas as maneiras que nós podemos fazer. Inclusive servindo crianças, porque nós entendemos que quando nós servimos crianças, nós também estamos servindo a Deus. É por isso que nós estamos construindo a igreja da criança. Não é uma salinha do Kids, não é um ministério infantil, é uma igreja só para criança. Você, no final do culto, atravessar a rua e ir lá conhecer. Porque nós entendemos que quando nós servimos os nossos pequenos, nós estamos servindo pessoas, estamos servindo. Quem está entendendo diz aleluia. E essa é a visão que nós carregamos. Porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Quando for mais velho, não se desviará dele. Essa foi a visão que Deus nos deu. Vestirmos na base. E nós não pouparemos esforços para fazer aquilo que precisa ser feito. Quem está entendendo aí diz aleluia. Inclusive no vídeo do Graça News, passou ali o Natan com o negócio da rifa. Está sabendo da rifa que nós estamos fazendo? É que nós distribuímos no meio dos GC, já acabou o número, tá? Os que tem, está só no meio dos líderes aí. Os que tinham já esgotaram. É a rifa de um iPhone 4 Pro. Todo recurso ele é destinado para a igreja da criança. Eu falei o quê? Falei iPhone 4 Pro? E o que é? Eu falei o quê?
O iPhone 13 Pro, 128 GB, novo. Hã? Quem quer o iPhone 4 aí? Nem existe mais, Vasco. É da época do Jurassic Park. Dinossauro usava para ligar pro dinossauro mãe. Abraão usou para ligar pro filho dele lá em cima do monte na hora do sacrifício. Você que ainda não comprou, procura o líder de GC. Quem é líder de GC que ainda tem número aí para vender? Levanta a mão. Quem é líder de GC que ainda tem número? Ó, esses são os irmãos que ainda tem. O restante acabou tudo. O sorteio é domingo que vem. Amém? Pastor, para que fazer isso? Não, eu não concordo, igreja fazer rifa. Então paga você, igreja da criança, Vaso. Você acha que eu gosto de fazer rifa? Também não gosto não, irmão. Ah, tem que fazer rifa, tem que ficar... Não. Mas o que acontece? Acho que já foi mais de 100 mil na igreja da criança até agora, né? E ainda vai mais um tanto para lá. É a forma, irmãos, a falta de recurso não é desculpa para nós deixarmos de fazer e de cumprir a visão que Deus estabeleceu no nosso coração. Porque nós podemos chegar no céu e falar: ah, Deus, não tinha dinheiro. E Deus vai falar: e daí? Não te dei capacidade, não te dei instrução, não te dei sabedoria? Se vira, meu irmão. Falta de recurso não é desculpa. Então nós, porque temos uma visão, faremos o que for preciso para que essa visão saia do papel e aconteça, e vai inaugurar sábado que vem para a glória do nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele! Aleluia! Tudo de um nível de excelência, irmão, que eu acredito que você não viu isso em uma igreja ainda em Rondonópolis. Um nível de excelência absurdo, melhor, porque as nossas crianças merecem. O que é isso, pastor? Escreva a visão facilmente, para que até que aqueles passem correndo consigam ler o que está escrito. Nós vamos continuar fazendo isso. Próximo passo agora, nós fazemos um auditório lá dentro para 100 crianças. Eles vão ter o culto deles lá dentro. Amém? Nós vamos inaugurar as salas agora, vai ter os brinquedos, pedimos as coisas, mas próximo passo nós vamos fechar lá o local e vamos fazer um auditório para 100 crianças. Eles vão ter lá o culto deles, o louvor deles, a ceia deles, vai ser tudo lá. O pai vai chegar, vai deixar a criança lá, vai ser bem recepcionada. O pai desce para cá tranquilo para cultuar. A criança vai ter o culto dela lá, vai celebrar na linguagem dele, vai ser uma bênção. É isso, pastor. Escrever a visão facilmente para que todo se comprometa com a visão, acredite na visão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, seja excelente naquilo que você faz. Eu quero abençoar, eu quero me comprometer. Seja excelente. Se alguém pedir para você fazer algo, irmão, no reino, passa além daquilo que a pessoa pediu. Então, glória a Deus aí, Vaso. Passa além daquilo que foi pedido. Isso é um nível de comprometimento. Ah, eu vou fazer somente o que me pediram. Não, irmão, dê um jeito, arrume uma forma de entregar além daquilo que as pessoas pediram para você. O que é isso? Excelência. Seja excelente em tudo que você faz. Seja excelente nos mínimos detalhes. Colossenses 3:23 vai dizer assim, ó: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Se eu entendo que tudo que eu faço para Deus, irmão, então eu devo fazer tudo no máximo de excelência possível. E é essa visão que nós carregamos, e é esse nível de comprometimento que nós convidamos você para ser inserido dentro. Um nível de excelência. Excelência se trata em você não tolerar a mediocridade como sendo algo normal na sua vida. Não é apenas sobre as coisas da igreja, porque quem é excelente não é excelente só quando faz as coisas para a igreja, irmão. Quem é excelente em tudo que faz. Quem é excelente em tudo o que faz. Está entendendo? Diz amém. Terceiro, preste contas. Nossa, eu vou prestar conta. Tiago 5,16 diz assim, olha: portanto confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Quando nós falamos de confessar os pecados, de prestar conta, não significa que ninguém quer tomar conta da sua vida não, irmão. Amém, Vaso? A gente já tem, cada um já tem a sua própria vida para tomar conta, irmão. Vai querer tomar conta de mais outra vida? Não, não é sobre isso não, irmão. É você ter pessoas, ter amigos, ter pessoas que você confia, ter pessoas maduras perto de você, que você pode abrir o teu coração, que você pode confiar nessas pessoas para te ajudarem. Quem são as pessoas que te ajudam no momento de dificuldade?
Quem são as pessoas que te assistem? Quem são as pessoas que te orientam? Tem alguém para você prestar conta quando as coisas não estão bem? Tem alguém para você poder dizer, olha, eu não estou bem, me ajuda, preciso de ajuda. Isso pode te livrar de problemas. Geralmente, irmão, é quando não estamos bem e tomamos decisões que vão afetar a nossa vida como um todo. Quando não estamos bem, não podemos tomar decisões definitivas. Tem pessoas que insistem, no dia que não está bem, no dia que está mal, ela vai lá e toma decisões que são definitivas, mas elas tomaram aquelas decisões baseadas em um estado emocional ruim. E aí no outro dia ela acorda, tudo bem, voltou ao normal, mas agora ela já tomou decisões definitivas. Como é que faz para voltar a... Por isso que nós precisamos de pessoas, confiamos, pessoas maduras, pessoas que vão nos orientar, que vão nos direcionar, vão cuidar de nós. Precisamos de pessoas para prestar contas. Prestar contas não é você responder questões, prestar contas é você responder as questões mais difíceis da vida. Quem te aconselha, quem te dirige? Ou será que você não precisa disso? Você é tão bom que não, a minha vida não precisa disso. Todos nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos de pessoas que nos auxiliam, nos ajudam, caminham conosco. Quem está entendendo, diz aleluia. Prestar contas é sobre isso. Não estamos falando de manipulação ou de domínio alheio. Não é isso, irmão. Contudo, falamos de você espontaneamente abrir o seu coração. Pessoas maduras que desejam o seu bem, que desejam o seu crescimento pessoal, profissional, familiar, das áreas. Quem está entendendo? Se você quer entrar em um nível de comprometimento, você precisa disso. Quarto, celebre crescimento. Diga comigo, celebre o crescimento. Segunda carta de Pedro 3,18 vai dizer assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória para sempre. Está nos orientando a crescermos na graça e no conhecimento. Ou seja, fala de nós celebrarmos as fases avançadas. Precisamos aprender a celebrar o crescimento e não apenas nosso crescimento. Precisamos aprender a celebrar o crescimento das pessoas que estão à nossa volta. O nome disso é maturidade. Olha para quem está do lado e fala assim: o nome disso é maturidade. Celebrar o crescimento das pessoas. Porque, irmãos, quer ver se alguém ama você de verdade, torce por você de verdade, quando você chega perto dessa pessoa e conta uma bênção para ela. Porque chorar com os que choram é a coisa mais fácil que tem para fazer. Ou não? Vê a pessoa lá passando dificuldade, você vê a pessoa, é fácil você se comover com quem chora, sim ou não? Agora, se alegrar com quem está alegre, você precisa amar muito. Quer saber se aquela pessoa gosta mesmo de você? Quando ela fica sabendo de algo bom na sua vida, qual é a reação que ela tem? Se a reação dela é de tristeza, se a reação dela é de inveja, ou seja, irmão, a pessoa não celebra o seu crescimento. Agora, se a pessoa celebra o seu crescimento, troquei de carro, amém, glória a Deus, eu sabia que você conseguiria, eu sabia que isso ia dar certo, eu sabia que Deus ia fazer na sua vida. É isso, irmão, celebrar crescimento. Cerque-se pessoas que celebram o seu crescimento nas mínimas coisas. Perdi 1 quilo na balança, aleluia, eu sabia que você vai dar conta, agora só falta 9, aleluia, vamos embora para cima, estou junto contigo nessa. Vou dar uma palavra de incentivo ainda. Quem está nessa luta diz glória a Deus. E a pastora está nessa pegada aí, irmão. Celebra o nosso crescimento, viu? Ajuda nós. Demito. Precisamos nos cercar de pessoas que celebram, pessoas que torcem por nós. Você precisa aprender a celebrar o seu próprio crescimento. Cresceu, celebre. Porque às vezes a gente tende a comemorar quando tem pessoas próximas ou perto. Não, irmão, aprenda a comemorar sozinho. Aprenda a se permitir comemorar as vitórias que você tem vencido. Pastor, mas são pequenas. Mas, irmãos, nós começamos vencendo batalhas pequenas. Davi, antes de derrotar o gigante, primeiro ele derrotou o urso, depois ele derrotou o leão, e depois ele foi derrotar o gigante. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas, pequenas vitórias. Celebre os pequenos acontecimentos, os pequenos crescimentos. E quinto e último, seja fervoroso no coração. Tenha um coração fervoroso. Romanos 12:11 vai dizer assim: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo
do Senhor. Precisamos ser fervorosos. A nossa fé precisa ser uma fé fervorosa. Eu gosto muito do equilíbrio. Eu gosto do equilíbrio. Mas eu gosto do equilíbrio pautado para o lado do fervoroso. Na verdade, eu sou um meio pentecostal. Quase meio assembleia. Não. Entendi disso. Fala um trem desse. Oh Deus, segura a língua do teu servo. A gente precisa ser fervoroso. Tá certo, a gente não precisa rodar no manto. Fala pro irmão, não precisa rodar no manto. Não precisa parecer o peão da casa própria lá do Silvio Santos, rodando. Não. Mas irmãos, em vez de rodar uma roda completa, roda só a metade, para lá e para cá, assim, ó. Aleluia. Não precisa fazer a girada completa, né? Não precisa rodar num pé só, não. Mas ser. O irmão assembleano vai me. O irmão assembleano vai me cruzar. Mas seja fervoroso. Seja entusiasmado. Sabe o que significa entusiasmado? Deus dentro. O que significa entusiasmado? Deus dentro. Agora, como que Deus está dentro, irmão? Deus está dentro, está parecendo uma fábrica de sorvete. Que negócio que é esse? Deus está dentro, na hora do louvor, você está olhando para a parede. Esse negócio está mal pintado, hein? Louvor pegando aqui, irmão, o trem quebrando, está tudo, o som descendo, os anjos voando, e o pau caindo na folha, e você está olhando para a pintura. Esses irmão, pintaram ruim essa parede. Nossa, esse guri que passou aqui tinha uma caraca no nariz. Não tem como num ambiente. Nossa, quem que é o pai dessa criança? Não, irmão, não, seja fervoroso, no momento de glória, de louvor, de oração, de entrega, de rendição, e você está olhando para nada. Está pensando na morte da bezerra, sendo que você nem fazendeiro é, vigia, vaso. Que negócio é esse? Ser fervoroso, irmão, é você estar dentro daquilo que você está fazendo. Seu coração está dentro daquilo que você está fazendo. Você está imbuído naquilo que você está fazendo. Você não está fazendo aqui com a cabeça lá para o lado de fora. Eu sou fervoroso. Eu não estou servindo aqui pensando amanhã o que vai ser. Não, irmão. Eu estou de corpo e alma e espírito nisso aqui que eu estou fazendo agora. Entusiasmado, porque Deus está do lado de dentro. Isso que é ser fervoroso, irmão. Eu me propus a sair de casa para assistir um culto. Não, pelo amor de Deus. Não existe assistir culto. Nós saímos de casa para nós sermos um culto de adoração ao Senhor. Nos reunimos como igreja para sermos um culto, não para assistir um culto. Existe assistir culto. Estava lá assistir um culto. Sejam fervorosos. Você se propôs a sair da sua casa. Eu sempre digo isso e eu vou bater na tecla de novo. Começa às 6:30, vaso. Já começa o primeiro dia da semana, roubando os primeiros minutos do seu culto de adoração a Deus. Você sabe que você vai chegar atrasado. Ai, pastor, então o que eu faço? Não veio? Não, irmão, toma vergonha na cara, você começa a arrumar mais cedo. É domingo. Ah, pastor, estava vindo, o pneu furou. Tudo bem, acontece. Amém? Mas tem gente que não, o culto é 6:30, 6:15 ele começa a arrumar. Olha pro irmão, vai, vigia, vaso. É o seu dia de cultuar Deus, irmão. Seja fervoroso. O que é fervoroso? Eu vou entregar ao Senhor o melhor culto que eu posso entregar. De todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Isso é ser fervoroso. Isso é ser entusiasmado. 1h30 na semana, irmão, celebração. Então eu vou fazer com toda a intensidade, eu vou fazer de todo o meu coração, eu vou me entregar de todo o meu coração. Eu sei que isso é ser fervoroso. Isso que eu sinto. Servindo a Deus, servindo pessoas. Entregar, me jogar de todo o coração. Isso é servir a Deus, servindo pessoas. Se coloca de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Como está seu nível de comprometimento?
Como está seu nível de servir a Deus? Será que você não tem confundido? Será que você não tem tentado fazer de Deus o seu servo? E toda vez que você vai para Ele, você vai para pedir alguma coisa. Cadê a parte onde precisa da sua devoção ao Deus que você serve? Cadê a parte onde precisa do seu comprometimento? Cadê a parte onde precisa do seu nível de envolvimento profundo com o Deus que você serve? Porque Deus tem prazer em nos abençoar, claro que tem. Deus tem prazer em abrir a porta, é claro que tem. Deus tem prazer em fazer milagre, é claro que tem. Irmão, precisa de uma parte que é nossa. Precisa de uma resposta que é nossa. E a resposta é: eu preciso ter um nível de comprometimento com o Deus que eu sirvo. Eu preciso ter um nível de comprometimento com o Deus que eu sirvo. Eu preciso ser inteiro. A palavra íntegro significa isso, ser inteiro, não ser fracionado. Aquilo que diz respeito à sua vida com Deus, eu sou íntegro, eu sou inteiro. Vida com Deus pela metade, integridade no servir ao Senhor. É isso que Deus espera de mim e de você. Seus olhos, usa-me. Diga isso. Usa-me como abrigo no deserto. Usa-me como luz na escuridão. Usa-me pra pregar o Evangelho. Usa-me pra levar. Usa-me como abrigo no deserto. Usa-me como luz da escuridão. Na escuridão, usa-me pra pregar o Evangelho. Usa-me pra levar. Se você pode, coloque sua mão sobre o seu coração. Quero orar por você. Para que esse temor venha sobre nós. Para que possamos entender que Deus espera que eu e você nos comprometamos ainda mais. A Bíblia vai contar a história do profeta Ezequiel, que foi colocado por um anjo à beira de um rio. E a Bíblia diz que o anjo o chama a entrar. E ele entra 500 côvados e a água dava nos tornozelos. E o anjo então chama ele para entrar mais 500 côvados e ele mede e a água agora dá nos joelhos. E o anjo continua chamando: entre mais fundo, e ele entra e agora as águas dão nos lombos das costas. E o anjo continua chamando: entre mais fundo, e ele entra e agora ele já não tem mais os pés no fundo do rio. Agora já não é ele mais que controla, agora é o rio que governa a vida dele. Isso fala de um nível de comprometimento. Não sou eu que estou no controle, não sou eu que governo, não sou eu que faço, é ele que faz, é ele quem controla, é ele quem conduz. Isso é ser comprometido. O controle é dele, é ele quem direciona, é ele quem fala, é ele quem dirige as nossas vidas. E é isso que Deus espera de mim e de você. E Deus está nos chamando para irmos mais fundo. Para irmos mais fundo. Para você ir aonde as águas são mais fundas. Porque aonde está dando pé ainda para você, é você que controla, é você que governa. Mas quando você entra mais fundo e já não dá mais pé, o controle já não é mais seu. É o rio
que te governa, é o rio que te leva, e esse rio é Jesus, e esse rio é Jesus. Usa-me, usa-me, usa-me. Como abrigo no deserto, usa-me como na escuridão, usa-me pra pregar o Evangelho, usa-me pra levar essa declaração. Usa-me como abrigo no deserto. Usa-me como na escuridão. Usa-me pra pregar o Evangelho. Usa-me pra levar a salvação. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor está nos chamando para águas mais fundas. O Senhor está nos chamando a um lugar aonde não somos nós que estamos no controle da nossa vida. O Senhor está nos conduzindo a um lugar aonde as águas são tão profundas, que são as correntezas desse rio que nos leva, que nos guia à tua vontade. E nós dizemos: eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis aqui a tua igreja, e o Senhor pode contar conosco para fazer aquilo que precisa ser feito nessa cidade. Nós respondemos sim ao teu chamado de servir a Deus, servindo pessoas. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o clamor do nosso coração: servir ao Senhor, servindo pessoas. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor bem forte, diga glória a Deus, diga aleluia. Usa-me como abrigo no deserto. Usa-me como luz na escuridão. Usa-me pra pregar o Evangelho. Usa-me pra levar a salvação. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim: Ele conta com você. Fala para essa pessoa assim: ó, o reino de Deus é feito de pessoas comprometidas. De pessoas comprometidas. Essas pessoas fazem a diferença. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para ir para casa. Cremos que Deus já preparou uma semana abençoada para nós. Amém? Fecha